Graça e paz a todos. Judas foi predestinado à perdição? Teria Deus predestinado Judas a entregar seu próprio filho, a se corromper, a se matar? Muitos acreditam e defendem que o próprio Judas foi predestinado àquilo ali. Mas será que Deus, em sua infinita bondade e justiça, porque Deus ele é bom e ele é justo, ele é amor, ele é misericórdia, será que um Deus bom poderia predestinar alguém à perdição, ao inferno? 1 João capítulo 3, versículo 19, diz que Deus conhece todas as coisas, ou seja, 1 João capítulo 3 está falando da sua onisciência. Onisciência é o ato de Deus conhecer todas as coisas, prescrutar todas as coisas. Nada foge ao entendimento, nem ao conhecimento, nem à sabedoria de Deus. Deus sabe de tudo. Lá em Mateus capítulo 10, versículo 30, Jesus diz que Deus sabe até a quantidade de fios de cabelo que há na minha cabeça, que nada escapa aos olhares de Deus. Isaías capítulo 46, versículo 10, Isaías diz que Deus, do início, ele já predizia o fim, ele anuncia o fim desde o princípio. E no Salmo 139, verso 4, diz que Deus conhece, sabe o que eu vou falar antes mesmo de eu abrir a boca para falar. Ou seja, Deus sabe de todas as coisas. Será que Judas ele teve escolha ou Deus o predestinou à perdição? De forma alguma. Deus não predestinou Judas à perdição. Judas ele teve a escolha, ele teve a oportunidade, ele provou do amor de Cristo, ele provou dos dons de Cristo, ele provou da grandeza de Deus. Se Deus predestinasse alguém à perdição ou à salvação, Deus seria injusto, Deus seria um carrasco, Deus seria os seres humanos seriam robôs nas mãos de Deus. Que graça teria? Ou seja, queridos irmãos, Deus não predestinou Judas a nada. Judas tinha a livre escolha, a livre opção. Quando Deus fala já do Antigo Testamento que seu filho seria traído e seria crucificado, Deus não estava predestinando Judas à traição. Deus estava apenas prevendo, predizendo. A onisciência de Deus ela existe da seguinte forma: aqui é o tempo, Deus ele está fora do tempo. Deus está no ontem, Deus está no hoje, Deus está no amanhã. Deus sabe quais são as nossas escolhas antes mesmo de nós escolhermos. O que acontece é que Deus, lá na eternidade, ele já sabia que Judas iria trair o seu filho. Então, quando os profetas anunciaram, Deus não estava predestinando Judas àquela escolha. Deus estava apenas predizendo que Judas tomaria aquela escolha. Deus não predestina as pessoas a serem salvas ou a serem perdidas, porque não teria sentido. Que Deus mau, que Deus carrasco é esse? Eu não quero servir a esse Deus. Deus dá a livre escolha, o livre arbítrio. O homem ele tem a livre opção de seguir a Jesus ou de não seguir. Judas tinha a livre opção de ser fiel a Cristo ou de não ser fiel. Inclusive a Bíblia diz que Judas se arrependeu. E se Judas não tivesse se enforcado, se ele tivesse ido falar com Cristo, Cristo perdoaria, como perdoou a Pedro, que negou a Cristo da mesma forma. Então, Deus conhece as nossas escolhas. Deus sabe quais são as minhas decisões. Desde o início, Deus já sabe a quantidade exata dos salvos e dos perdidos. Quer dizer que Deus predestinou? Não. Quer dizer que Deus conhece se amanhã eu vou dizer sim ou se amanhã eu vou dizer não para Ele. Deus, antes da fundação do mundo, Ele já conhecia a quantidade exata de salvos e perdidos. Ele já sabia aqueles que o aceitariam e aqueles que o negariam. Em João, capítulo 3, versículo 15, diz que Jesus morreu para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O texto sagrado diz: para que todo aquele que nele crê, todo aquele que nele quiser crer, tenha a livre opção de crer.
1 Timóteo capítulo 2, versículo 3 e 4 diz assim: porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Porque Deus, nosso Salvador, quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Jesus morreu por todos, para que todos pudessem recebê-lo. Mas não são todos que irão recebê-lo. Jesus morreu por todos, mas o seu sangue só vale para todos aqueles que nele creem. Jesus morreu por todos, mas o seu sangue só valerá por muitos. Esses muitos são aqueles muitos que optaram em recebê-lo, em aceitá-lo, em se prostrar, em adorá-lo, em servi-lo em verdade, em espírito e em verdade. Deus não nos obriga a nada. Ele quer que o sirvamos de livre e espontânea vontade, de livre e espontâneo amor. E graças a Deus por essa salvação da qual nós não somos dignos, da qual nós não merecemos, dessa salvação que nós não teríamos como pagar. E graças a Deus por seu Filho que a nos deu. Receba esse Deus como Salvador. Adore, aceite e receba Jesus Cristo. E Ele transformará a tua vida. Ele te deu a opção de escolher entre sim e não, entre crer e não crer. Glórias a Deus.